dia 12 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Boa tarde, Thelma. Qual a sua recente vitória? Então, vou falar de 2 testemunhos em um só, tá bom? Na segunda-feira, na segunda passada, né? A bispa lançou uma palavra profética aqui de que muita coisa ia mudar, né? E que Deus estava liberando sims para as pessoas. E eu, antes de chegar na igreja, eu falei, eu não sei porquê, mas naquele dia eu estava angustiada, não tinha motivo, não tinha razão, eu estava angustiada. E eu cheguei aqui e falei, Senhor, fala comigo hoje, né? E o Senhor sabe como é que eu sei que o Senhor está falando comigo, que Ele tem uma palavra que Ele usa, que é a palavra que me trouxe para a igreja. E nesse culto, a bispa pregou tudo e lançou essa palavra profética no final, na oração final. E durante que ela lançou essa palavra, Deus usou a boca dela para dizer a nossa palavra. Eu falo que é a nossa palavra, é a minha conexão com Ele. Quando ela falou, Deus está liberando cinza, eu falei, eu tomo posse porque eu sei que o Senhor está falando comigo, porque o Senhor falou da minha palavra conforme eu orei. E amém, eu tomo posse. No dia seguinte, novamente, graças a Deus, eu vivi no dia seguinte. Minha mãe entrou no meu quarto, Thelma, 7 horas você está atrasada. Eu dei um pulo da cama, meu Deus, 7 horas, eu não posso chegar atrasada, eu tenho sim do Senhor, eu não posso me atrasar, eu preciso ir trabalhar, eu tenho sim do Senhor. Levantei, peguei o metrô rapidinho, cheguei. No mesmo dia, um telefonema, uma consulta agendada e um grande contrato novamente para a honra e glória do Senhor, né? Que me fez viver agora a concretização do meu segundo testemunho. Mês passado, eu senti no meu coração e eu comecei a orar a Deus por um carro. E eu orei, eu falei assim, eu escutei uma vez, eu achei muito interessante e apliquei na minha oração. Falei, Senhor, eu entendi por que o Senhor até hoje me deixou num ônibus, porque presbítero eu já levei a palavra para muita gente dentro do ônibus. E eu falei, eu entendo isso, né? Aí brinquei com Deus, eu falei, mas Senhor, eu já evangelizei bastante gente aqui na Sambaíba, que é a empresa de ônibus de São Paulo. Eu falei, já evangelizei bastante na Sambaíba. Então permita que eu possa evangelizar num posto de gasolina, num estacionamento, né? Porque lá também precisa que a palavra seja levada. Então providencie o meu carro, porque eu já estou cansada e eu preciso fazer a tua obra, né? Amém. Isso foi numa semana, aí teve o jejum da manutenção, né, do mês passado. Eu ajoelhei e novamente eu fiz essa mesma oração. Nesse tom, assim, que eu graças a Deus, eu tenho intimidade com Deus, assim, que eu me sinto à vontade de falar nele nesse tom. E amém. Isso foi no domingo. Eu saí do jejum, a gente sai mais ou menos 4h30, eu cheguei em casa 5h30, né? E quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem no WhatsApp da minha irmã. E ela me falando assim, Thelma, olha, eu estava aqui pensando, eu vou trocar de carro, então esse carro eu vou passar para você. Então você faz assim, vai pagando do jeito que você puder. Assim, presbítera, paga do jeito que você puder. Aí ela falou, porque o pai e a mãe precisam do carro também. Eu falei assim, meu Deus, eu já tremi. Aí eu desci assim com cara de espanto. Eu falei, mãe, eu orei hoje, novamente. Olha aqui a resposta. E isso foi no começo do mês passado. E até a demora que minha irmã mora em Atibaia, ela mora numa chácara. Então até ela pegar o carro dela e me trazer o carro, demorou esse pouquinho de tempo. Na semana passada ela trouxe o carro e por ela morar em chácara, tem muita pedra, então risca um pouquinho, né? Aí eu falei, Senhor, eu quero condições, o Senhor me deu o carro, amém, glória ao teu nome por isso. Mas eu quero condições de deixar ele bonitinho, perfeitinho. E aí, quando foi na segunda-feira que aconteceu esse meu testemunho que eu dei primeiro, da bênção, do sim do Senhor, ele colocou o dinheiro na mão, eu tenho o dinheiro para deixar o carro do jeito que eu quero, não devo nada, pago tudo à vista, tudo direitinho. E aí se cumpriu a palavra que a bispa falou, que quando a coisa é de Deus, ela é meio untada, né? Passa o óleo e vai que é uma beleza. E aconteceu isso comigo.
Então eu vivi uma palavra profética e estou aqui com a chave da minha bênção na mão, para a honra e glória do Senhor. Estou vivendo de glória em glória, graças a Deus. Hoje está mais do que abençoada, só contando os testemunhos do que Deus tem feito, Deus tem te respondido e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Aí eu ainda até estava falando agora na unção com a bispa, que ontem eu vivi uma coisa muito forte, porque depois de quase 10 anos, uma pessoa que tinha, como eu falei para a senhora, eu podia escolher a cor do carro que eu ia usar naquele dia, e depois de 10 anos, ontem, quando eu dei a partida no carro para vir para a casa de Deus, e eu falei, Senhor, muito obrigada. E aí, com essa mesma bênção, eu fiz um supermercado maravilhoso para minha mãe, depois de tudo que eu passei, de ter que dormir cedo porque estava sentindo fome. E aí eu e minha mãe paramos na frente do armário e a gente ficou admirando aquela compra, sabe? Porque foram anos, não foi pouco não, foram quase 15 anos que eu vivi essa situação. E aí eu abri meu armário e vi assim, que não coube. O nosso problema agora é onde que eu vou guardar tanta coisa. Essa restauração que eu conto nos meus testemunhos aconteceu em 1 ano. E eu aproveito a oportunidade para falar para a pessoa que está em casa que esse propósito dos 52 dias, quando a bispa fala que muda a vida, é um divisor de água, sim. É verdade, porque foi através dos 52 dias que a minha vida foi restaurada. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu sou uma pessoa centrada e eu vivo a minha vida, eu abri mão da minha vida, eu vivo para Deus. A senhora sabe disso? Que eu chego 4 horas, eu saio da igreja 9h30 e é aqui que eu me sinto bem, aqui é a minha casa, aqui eu fui acolhida, aqui eu sou cuidada. Vocês me cercam com muito carinho, dá broncas, levo puxão de orelha, apanho da palavra, sofro problemas, mas com a certeza de que Deus é comigo e que eu vou passar por toda e qualquer tempestade. Graças a Deus. Então, se a pessoa que está ouvindo esse testemunho agora, eu convido a vir. Se nunca participou de um projeto desse, que participe, porque é um divisor de água, sim. A minha vida foi restaurada e eu creio que a de muita gente pode ser também. Hoje está abençoada. Muito feliz, muito abençoada. Hoje é chorando. Sorrindo. Mas é de alegria e gratidão. Graças a Deus. Amém. Amém. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 12 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.